nesse novo capítulo que a gente vai intitulado Lei de Faraday, né? A gente vai falar sobre a Lei de Faraday, que ela faz a conexão final entre campos elétricos e magnéticos, né? E a gente vai falar sobre esse capítulo dedicado a isso aí, a corrente de deslocamento, algo que a gente já viu mais ou menos escondido no capítulo de condução elétrica do curso de Eletromagnetismo 1, né? Então, corrente de deslocamento é um segundo elemento que vai modificar um pouquinho as equações de Maxwell. A gente já viu isso aí antes, a gente vai relembrar isso. E, finalmente, com isso, a gente culmina esse tema com as equações de Maxwell, né? Que são as equações que descrevem toda a teoria. Tá? Bom, então, o que nós tínhamos até, que a gente estudou no capítulo 5, né? A gente tinha a magnetostática. Se vocês lembram bem, Ørsted fez experimentos em sala de aula, né? No fio elétrico. O que ele mostrou é que, passando uma corrente no fio, ele tinha aí uma bússola, vamos botar aí em perspectiva, né? Olhando de cima, essa bússola tem uma agulhazinha magnética, olhando de cima aqui está o fio, onde circula a corrente, aqui está visto de cima a bússola. O que ele via é que a agulha, né, defletia e fazia isso aqui, nessa direção. Essa é a direção das linhas de campo desse fio, né? Então, agulhão de polo magnético, a gente viu que o de polo magnético tende a ser aliado à direção do campo magnético. Então, com isso, ele verificou, ele realmente confirmou que corrente elétrica produz campo magnético. E ele desenvolveu toda a teoria, né, que permite calcular o campo de distribuição de corrente. Né? Ou seja, a corrente elétrica gera campo magnético. Na realidade, magnetismo, se você for olhar classicamente, ele é produzido pelas microcorrentes, né? O próprio magnetismo inerente na matéria é produzido pelas microcorrentes dos átomos, né? Os elétrons em torno dos átomos, os elétrons, se você olhar um elétron como uma esfera que gira em torno de si própria, é como se fosse uma correntezinha elétrica, né, perpétua, né? Girando e produzindo um efeito magnético. Então, tudo é corrente elétrica, tudo é carga elétrica em movimento, com algum estado de movimento que gera esse efeito. A questão é que, nessa época, isso começa do século XIX, isso aqui é mais ou menos 1820, 1822. Nessa mesma época, né, Faraday, deixa eu colocar umas figuras aqui, deixa eu pegar aqui, também estava procurando uma conexão agora inversa, né? Ou seja, será que um campo magnético, uma corrente elétrica, pode gerar outra corrente elétrica? Essa é a pergunta, né? Certo? Ou alternativamente, um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Essa é a pergunta. O campo magnético é corrente elétrica, então a pergunta é, se é uma corrente elétrica que gera campo magnético, também pode gerar uma corrente elétrica, alternativamente. Então, esse é o desenho do experimento que ele fez, certo? Mais ou menos, né? Ele tem aqui um solenoide, né? Você olha aqui uma pilha, e você circula a corrente nesse solenoide e gera no eixo, né? Se vocês olharem aqui o eixo, nesse eixo longitudinal, vocês vão gerar aí tem um annotate to aqui, deixa eu ver se eu posso, está vendo, né? Acho que sim, talvez eu posso fazer algo assim. Então ele coloca aí um campo magnético longitudinal, né? Ele quer saber se alguma corrente vai sair no outro circuito, tá? Então isso ele quer saber. Ele saber que isso aqui, que a corrente gera um campo magnético, quer saber se esse campo magnético vai gerar uma corrente em outro circuito. Então, fez vários experimentos, não foi bem sucedido em grande parte desses experimentos, mas ele verificou que quando ele aproximava esse solenoide, alguma deflexão ocorria nesse galvanômetro, né? Certo? Esse galvanômetro aqui, que mede a corrente elétrica, né? Ou seja, como é que ele mede a corrente elétrica?
baseado no princípio de Faraday, né? Uma corrente gera um campo magnético. Então, deflete uma agulha magnética. Então, essa é a medida. Tem uma agulha magnética aqui no sistema que deflete à medida que você passa a corrente no sistema. Então, ele observava que se você está com isso aqui parado, nada acontece, mas se mexer, se você mover esse solenoide em relação ao outro, uma corrente aparece. Então, aí apareceu, olha, uma das grandes descobertas da humanidade, né? Ou seja, com essa descoberta, existe uma conexão nova que permite, em última análise, né? Com essa conexão, aparecem as ondas eletromagnéticas que foram observadas depois, né? Então, essa é uma conexão importante, que prevê isso. Bom, então esse é mais ou menos o experimento. Se a gente for equacionar, o que acontece é o seguinte: uma corrente que circula no circuito, né? Vocês estão vendo aí? Né? Ou seja, em essência, após análise de vários outros pesquisadores, né, mas em essência o que acontece, né? Um fluxo magnético variando no tempo, ele pode gerar uma força eletromotriz induzida. É isso que em última essência, quer dizer a lei de Faraday. Né? Então, aí está a geometria, mais ou menos. Né? Você tem um caminho fechado qualquer, né? Se você faz isso num circuito físico, né? Então, a força eletromotriz induzida seria a integral de linha do campo elétrico. Então, vai existir uma integral de linha não nula toda vez que houver variação do fluxo magnético enlaçado por essa espira. Então, força eletromotriz, nesse contexto, né, Fm, né, por definição, né, naquele caminhozinho fechado lá, se houver um campo elétrico, né, nesse caminho de integração, observe, ele vai começar a usar a partir de agora essas letrinhas arredondadas, certo? Porque a partir de agora as coisas são grandezas físicas que variam com o tempo. Tudo que varia com o tempo agora é arredondado, a letra arredondada. O campo elétrico não é mais reto como antes, né? Esse aqui é um campo DC que nós tínhamos antes, esse aqui é um campo variável, né? Então a gente agora vai ter essa diferença, vocês vão ver isso nas notas, né? Então você tem um campo aí, um caminho C, né? E você, medindo a circulação desse campo, se existir essa circulação, é o que você tem a força eletromotriz induzida. Isso apareceu de onde, né? Bom, porque tem aí um campo que está sendo produzido por uma outra fonte, certo? O campo B, né? E surge essa força eletromotriz. Então, o fluxo magnético, né? Digamos que isso aqui é um elemento de área, né, orientado ds. Então, o fluxo magnético, vou chamar de psi, né? É simplesmente o vetor B é o vetor densidade de fluxo magnético, exatamente por isso, que a integral de superfície na área aberta S dessa grandeza me dá o fluxo enlaçado pelo circuito C. Então, o que a lei de Faraday equacionada quer dizer é que a força eletromotriz induzida no circuito é menos a taxa de variação do fluxo enlaçado pelo circuito. Tá? Isso quer dizer a lei de Faraday. Em essência, após um conjunto de experimentos adicionais que tentam equacionar essa lei. Né? Ele não vai passar por esses experimentos adicionais. Ele só vai chegar no resultado que está interessado. Vocês já viram isso em Física 3, né? Deve ter visto em outros cursos isso aí. Né? Quais são as coisas que evidenciam isso aí. Observe, né? Isso aqui é medida em volts, né? Certo? Só lembrando, né? Integral de EDL é volt por metro vezes metro da volt, né? E fluxo é Weber, né? Então tem uma conexão aí entre volts, né? A gente dá definições também, e o Weber por segundo, né? Por que sinal negativo, né? Essa é a pergunta. Certo? Bom, esse sinal negativo ele surge devido à lei de Lenz, que é uma outra lei, um princípio básico
que é um princípio facilmente compreensível, né? Se você tenta aumentar a energia do sistema, ele tende a manter essa energia sem aumentar. Isso quer dizer a lei de Lenz. Certo? Então, se vocês olharem esse sinal, quer dizer o seguinte, suponha que eu tenho aqui um circuito fechado, né? Circuito elétrico mesmo, um loop, um fio circular, né? E eu tendo a aumentar o fluxo nesse circuito, certo? Através desse circuito. O campo magnético flui aqui, né? Permeia o espaço, e eu tendo a aumentar o fluxo através do circuito. Olha, qual é a lei, o que a lei de Lenz diz? Diz que vai ser produzido uma corrente elétrica induzida, que é essa força eletromotriz, que tende a produzir um campo que se opõe, para que esse fluxo não aumente. Porque se a reação fosse aumentar ainda mais o campo, quer dizer que a coisa aumenta indefinidamente, certo? Até explodir. Isso não acontece, né? Então, a lei de Lenz diz que você tem uma reação natural do sistema, ele tende a segurar. Então, o campo induzido seria tal que produziria um campo induzido que fluiria um campo B que se oporia ao campo aplicado, certo? Então, nessa configuração, né, a corrente, se B está aumentando, se o fluxo está aumentando, né, nesse sentido, certo? A corrente fluiria no sentido que eu vou mostrar aqui, nesse sentido aqui, certo? Com isso, né, você tem um campo de reação que faria isso aqui, né? Campo B de reação. É por isso que aparece o sinal negativo, né? Então, se dφ dt é positivo, certo? Se isso aqui é maior que zero, a força eletromotriz vai ser negativa, ou seja, a integral de EdL vai ser, na verdade, se você fizer esse cálculo aqui, seguindo a regra da mão direita, né? Lembre-se das orientações, né? Caminho C, elemento de área na direção do polegar, né? Do polegar. Então, essa orientação tem que ser obedecida, né? Então, se você calcula a circulação assim, está negativa se o fluxo está aumentando para cima. Certo? Então, porque a lei de Lenz, que é um princípio natural, né? Os sistemas tendem a reagir à aplicação de um estímulo externo. Então, está aí a primeira conexão nova em relação a tudo que a gente fez anteriormente, coisa que não tinha antes, né? Uma conexão entre, se vocês olharem, o fluxo é campo B e força eletromotriz é campo E. Se vocês colocarem em termos da grandeza de campo, o que nós temos, né? Força eletromotriz igual a menos a derivada total do fluxo magnético, né? Isso aqui é a circulação de E dl menos ddt de B. Esse B tem que ser arredondadinho, né? Escalar ds. Né? Lembrem-se, né? C é o caminho que limita a S. Certo? Nunca esqueçam disso. Se vocês definirem qualquer área, isso vai ser sempre válido. C sempre é... Isso aqui está a área, né? Então, C tem que ser o caminhozinho que limita a área S, que você está fazendo integração do campo B, né? Uma coisa importante a observar nessa equação, né, é que essa derivada é uma derivada total, certo? Quer dizer o quê, né? Isso aqui pode variar no tempo, tanto pelo fato do B variar no tempo, eu estou com um ímã e mexendo no ímã o tempo todo, eu estou fazendo o B nesse ponto aqui variar, porque eu estou aproximando, né? B varia com a distância, né? Nesse ponto, se eu fizer isso, com o ímã, eu estou variando B no tempo, certo? Se eu tenho um circuito aqui parado, certo? Eu posso mexer o circuito com o B parado também, né? Isso também produz o efeito. Ou posso ter as duas coisas, né? Então, é bom a gente observar isso bem. Se vocês, por exemplo, tiverem... Interessante essa biblioteca assim, né? Deixa eu ver. Está aberto?
não sei porque ela está assim, né? Mas não é essa figura não. É a 4. Vocês podem ter, por exemplo, né? Imagina você tem essa situação. Você tem um circuito que se move no espaço com velocidade constante V, certo? Né? E tem também nesse espaço, né? Aí está a geometria, né? O caminho C. Né? Observe aqui, por exemplo, depois de um certo tempo, o circuito estava aqui, ele vai se deslocar, tá certo? Ao longo de uma direção fixa no espaço, com velocidade constante, e vai estar aqui em outro ponto, né? Então, por exemplo, o campo B que existe no espaço, né? Ele mesmo que ele seja estático, né? Nesse ponto o campo vale uma coisa, nesse ponto vale outra. Então, deslocando o meu circuito, o fluxo integrado na área do circuito vai variar com o tempo, né? Então, isso pode ser calculado. Vamos dar uma olhada nisso e tentar interpretar, né? Olhando aqui a geometria, né? Caminho C. Está a orelha mediária, normal, a orelha mediária, chamada de N, a área DS. Né? Aqui você está num ponto qualquer, está esse elemento de área X. Né? Muito bem, então, se você quiser calcular, bom, existe um campo B atuando, mas você quer calcular a derivada total, né? Do fluxo, né? Integral de BDS. Né? DS aqui vale o módulo DS e a normal vale N. Né? O DS não varia de tamanho, a medida da velocidade, isso aqui está se movendo com velocidade V, né? O DS não muda de tamanho. Né? O que acontece só é que esse ponto X vai ser um novo ponto, em outro ponto de espaço, devido a esse movimento. Então, isso aqui vai dar, posso escrever assim, né? DDT B escalar N DS, né? Isso aqui não varia com o tempo, certo? Isso aqui dá simplesmente integral. Isso aqui é a área S de integração de DDT B escalar N, né? Você tem aí, N também não varia, né? Ele tá deslocando a velocidade constante, então N está sempre na mesma direção de sentido, não muda, certo? Então, essencialmente, isso aqui vai dar integral de N escalar derivada total de B. Certo? Então, a gente vai fazer uma álgebrazinha rápida, mas não vou fazer muito detalhe não, vocês trabalham isso depois, né? Então, só olhando aqui, né? O dψ dt, o dψ dt vai ser integral de ds n escalar derivada total de B, vetor dt. Lembre-se, né? B varia com quem agora? Então, agora, coisas que variam com o tempo. B varia. Esse B não é reto, né? Eu estou mal acostumado aqui, certo? Então, B redondo é uma função de x, y, z e t. Certo? dBdt, para se calcular direitinho, derivada total, desculpa, tem que ser assim, ó. dB dx parcial dx dt mais dB dy, né? dy dt mais dB parcial dz dt. Né? Certo? Se vocês quiserem olhar componente a componente, dB dx, dB dy, etc. Bom, a iésima componente, né, dB dt, eu posso simplesmente tirar isso aqui, né? Se eu quiser olhar só para se B, se você decompõe B, sistema de coordenadas cartesianas, por exemplo, né? Soma de I de x até z, de BI
aí, né? Esses vetores são fixos, né? Então, essencialmente, nós temos as derivadas, né? Você tem aí dB e dt, mesma coisa, né? dx dt mais dbi dy dt mais dby dz dt. Ou seja, o que está acontecendo aqui, pessoal? Você tem um produto escalar de dois vetores, né? Um que é o gradiente de BI e o outro que as componentes são dx dt, dy dt, dz dt. Ou seja, dbi dt nada mais é do que V escalar gradiente da iésima componente de B. Né? Certo? Então, se a gente joga isso nas equações e trabalha um pouquinho, certo? Eu não vou fazer essa derivação completa, porque vocês vão fazer isso depois e se convencerem que vai dar isso. Mas só para você saber de onde vai aparecer a velocidade, né, gradiente, assim por diante. Né? Chega a ser uma expressão parcial, né? Que é a derivada no tempo de B escalar N ds, né? Vai dar isso aqui, ó. Já derivando, vai dar dois termos, certo? Um deles, na verdade eu esqueci aqui, eu errei, viu, pessoal? Mas a derivada total, né? Falta um termozinho aqui importante, né? Mais a derivada parcial de B em relação ao tempo, né? Se você derivar totalmente, você deriva em relação a coordenadas, se a coordenada está em novas coordenadas, vai ser feito, e a própria fato de B variar com o tempo sozinho, por conta própria, né? Mais esse termo aí que a gente esqueceu. Então teria mais esse terminho aqui que vai aparecer, que a gente esqueceu aqui. Mais dBi parcial dt. Né? Certo? Então aqui você tem a derivada de BI em relação ao tempo, é isso aqui, mais a parte que é a variação direta do próprio B com o tempo. Certo? Nós temos isso aí. Então, em essência, né, o ddt de B escalar em ds vai dar ds, né? N, produto escalar, com V escalar nabla, aí vocês vão fazer as continhas para ver, certo? Por que deu isso aqui? Aplicado a B. Né? Então, gradiente, isso aqui já está em forma vetorial, a gente fez componente e componente, você junta os componentes e dá essa forma vetorial final aqui desse termo, mais um termozinho que é o termo de derivada parcial, que é dsn escalar a derivada parcial de B. Né? Se V for zero, isso aqui desaparece. Né? Fica só esse termo aqui que é devido à variação do tempo de B. Se existir uma velocidade de circuito acontecendo, aparece um termo adicional. Né? Bom, e a partir daí tem uma identidade vetorial que vocês nunca viram na vida, tá certo? Que é entre as milhares que existem, né? Aceitem ela como verdadeira ou provem se quiser. Mas, essencialmente, você pode mostrar, né, que, no final das contas, essa derivada total pode ser colocada assim, menos ddt do fluxo, né, a derivada total, derivada do fluxo, né, no tempo, a derivada total vai dar um termo. Tem um errozinho aí que a gente vai corrigir, integral de superfície, né? ds escalar rotacional e o V vetorial B. Ou seja, com essa identidade vetorial que a gente não mostrou aqui, vocês vão trabalhar depois para dar um... É uma forma de vocês mexerem um pouquinho nas equações, né? E outro termo que é o termo de derivada parcial que nós já tínhamos, né? ds escalar dB dt. Né? E aqui a gente pode usar coisas que a gente já sabe, né? Por exemplo, isso aqui, nós temos aqui teorema de Stokes, né? Estão lembrados, né? Rotacional de um vetor
uma área aberta, é igual a circulação desse vetor nessa área, né? Então, isso aqui vai dar a circulação desse vetor no caminho C. Certo? Então, só lembrando, né? Ou seja, a força eletromotriz induzida, que é esse termo aqui, menos DDT de integral de BDS, quando você tem um circuito em movimento com velocidade constante V, aparece um termo, que é essa integral de linha aqui, de V vetorial B, e aparece outro termo, que seria aquele devido à variação só do campo B, né? Lembrando, se não tivesse velocidade envolvida, né, então essa derivada viraria parcial diretamente em B, e você teria só o segundo membro aqui. Com o circuito em movimento, aparece esse termo adicional. Para mostrar que a lei de Faraday faz sentido. Né? O objetivo de fazer essa aula é mostrar que ela faz sentido. Porque mesmo que ele não soubesse a lei de Faraday, nós poderíamos prever, né, que, sem saber que existia esse segundo termo aqui, tá? Suponha que você tivesse um campo B constante, certo? dBdt igual a zero. Né? Essa expressão aqui diz o quê? Que aparecia uma taxa de variação de fluxo, uma força eletromotriz induzida, dada por circulação de V vetorial B. Certo? Ora, por que aparece esse termo? Ora, se você tem aqui um circuito elétrico, certo? Fechado, cheio de elétrons livres, né? Na presença de um campo magnético, né? Se esses elétrons, se esse circuito se move com velocidade V, aparece uma força elétrica, sem saber de nada ali de fala, né? Que força elétrica apareceria num portador livre de carga? A carga dele, V vetorial B, certo? Essa é a força que aparece no portador de carga. Qual é a força por unidade de carga que aparece? V vetorial B. É como se fosse um campo elétrico. Certo? Força por unidade de carga é como se fosse um campo elétrico. O elétron pensa que tem um campo elétrico em cima dele. Certo? Então, a lei de Faraday está mostrando aqui, está mostrando as conexões. A lei de Faraday, se você tivesse o circuito se movendo, suponha que o B fosse constante, preveria a existência de uma força magnética, QVB, QV vetorial B sobre o elétron. Isso é como se criasse um campo elétrico aparente, dado por isso aqui. Tá? Então, a lei de Faraday faz sentido. Né? O sinal está correto, está tudo certo. Né? Ou seja, você tem um circuito se movendo, aparece de fato, né, algo que é previsto originalmente na força de Lorentz, né, a força QV vetorial B de um portador de carga livre se movendo no campo B. Né? Ok, pessoal? Então, o objetivo desse desenvolvimento é só mostrar que a lei de Faraday, apesar de ser uma coisa experimental, independente, no fundo ela bate com coisas que nós já conhecemos de antes. Certo? Outra coisa. Bom, suponha que você esteja no espaço, não tenha circuito se movendo nenhum, né? Então, se você pegar em qualquer ponto do espaço, tem um campo aqui variando no tempo, né? Você não está se movendo mais. Tá? Tem um campo B que varia com o tempo. Tá? Se você pegar um caminho qualquer arbitrário e fechar esse caminho, então você vai dizer, bom, existe um campo elétrico que existe nessa região. Por quê? Porque existe integral de linha de EDL. Ela existe. Tá? Mesmo que não tenha circuito fechado. Mesmo que exista um circuito de corrente para fazer uma corrente circular. Então, existe um campo elétrico dado pelo quê? Bom, dado por integral de EDL, uma equação integral, né? Como não tem mais nada em movimento aqui, integral de essa derivada total aqui se transforma em menos dBdt. Fácil. Né? Agora nós temos uma situação num ponto do espaço qualquer, né? Se existir uma variação no tempo do campo B, existe uma circulação do campo elétrico, independentemente de existir um circuito ali ou não. Surge no espaço do campo elétrico. Então isso é algo novo, tá certo? Que nós não tínhamos antes. Nós
Estamos no campo variando no tempo, gerando campo elétrico no espaço, né? E a gente vai ver, depois já sabemos disso indiretamente, mas vai ver de forma mais concreta que um campo que varia no tempo e no espaço gera um campo B de volta, né? Então, o que isso quer dizer, né? Campo B gera um campo campo E gera um campo B, assim por diante, e essa coisa se propaga no espaço. Essa é a razão da existência de perturbações que se movem no espaço, né, com uma certa velocidade. Certo? Muito bem. Então, voltando a essa questão, né? Você agora está num ponto de espaço, se sabe que se houver um campo volta para lá, né? Tem um apagador aqui. Vocês estão resumindo, caminho C fechado, uma área aberta S, limitada por C, né? A gente faz isso aqui com a mão, né? Vai definir o sentido de onde você faz a integração. DS. Então, se houver B no espaço, valendo o tempo, então você tem o quê? Circulação de E. Agora não tem mais razão para fazer derivada total, porque a gente está numa geometria fixa, né? Isso aqui vai dar. Então é bom a gente saber entender bem, né? Eu não estou tendo necessidade de fazer derivada total, porque nada varia de posição. Eu estou no ponto fixo do espaço agora, numa região fixa, geometria definida. Não preciso fazer derivada total, basta fazer derivada de quem está variando no tempo, que é o campo B. Tá? Bom, aplicando nossos teoremas da análise vetorial, isso aqui vai dar o quê? Né? Teorema de Stokes, né? Integral de linha de E pode ser calculada como integral do rotacional de E. Né? Então isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, né? Pode juntar as duas integrais numa só. Chegamos a esse resultado e essa integral vale em qualquer área S, em particular numa área microscópica tão pequena que você possa imaginar, e que isso aqui seja praticamente não varie sobre esse elemento de área delta S. Né? Ou seja, então essa integral ela vira só o produto disso com o elemento de área, ou seja, pessoal, ela virou assim uma areazinha que ela toda é o elemento de área delta S. Né? Então isso vale qualquer que seja a orientação desse vetor, né? Exposição escalar, como já falamos disso no MAI 1, né? Exposição escalar pode dar zero se os vetores forem ortogonais. Mas isso aqui é qualquer, pode ser qualquer um. Isso sempre dá zero, então só se esse vetor for zero. E aí a gente chega na forma diferencial da lei de Faraday. Né? Em cada ponto do espaço, né? Se num ponto do espaço tem variação no tempo de B, naquele ponto tem um rotacional de E não nulo dado pela essa expressão. Então, com o rotacional de E ser zero, tem um conjunto de consequências. Uma delas que o campo era conservativo, podia ser obtido o gradiente do potencial, né? Tudo isso. Sabe? Agora não é bem assim mais. Bom, segunda parte da aula de hoje que a gente vai fazer, nós modificamos uma das equações máximas, só lembrando, por enquanto nós temos agora essa equação nova, né? Ele fala de forma diferencial. Continua, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, né?
Rotacional de H, por enquanto, né? Com a densidade de corrente, né? Livre, e divergente de B igual a zero. Tá? Bom, muito bem. Então a gente vai falar sobre energia. Então a questão é como é que a gente pode estabelecer, né, a energia de um sistema que tem a corrente fluindo nesse sistema. Né? Ora, se tem corrente fluindo, tem campo magnético. Então a gente está falando essencialmente de energia de cargas e movimentos. Né? A gente quer voltar um pouco para o caso estático para determinar a energia de um sistema, não é estático, mas no caso estacionário, né? Que nós estamos falando ainda de corrente DC, corrente constante. Né? Mas a questão é que para se chegar num estado em que a energia, que a corrente seja I, essa corrente tem que começar do zero. Certo? E à medida que você tenta estabelecer o valor final em que a corrente é I, a partir do zero, a corrente vai ter que variar para chegar até aí. Nesse processo, variação de corrente está atrelada à variação de fluxo magnético, que produz FM de acordo com a lei de Faraday. Então a gente tem que saber equacionar isso para poder chegar no estado final, levando em conta que qualquer variação de fluxo magnético produz FM induzido. Né? Então a gente precisa levar isso em conta. Certo? Então é esse o objetivo aí. Por isso que a gente precisava ter essa lei de Faraday antes para poder chegar nessa situação. Então nós temos aí um circuito, né, magnético, a tensão do circuito é V0 e a corrente é I. Tá? E esse estado chegou esse circuito chegou nesse estado. Isso aqui é uma, tá meio defeituoso, isso aqui é uma fontezinha, certo? A corrente circula aí. Então a questão é, como é que eu cheguei nesse estado? Nesse estado atual, qual é a energia do sistema? Ora, a corrente que circula produz efeito magnético. Então a energia que a gente está falando é a energia de cargas em movimento, que seria energia magnética. Mas a gente está falando de energia, ou seja, no valor final o regime está estacionário. Certo? Não existe variações no tempo, né? De corrente, ou de tensão, ou de nada. Certo? Mas para chegar até esse estado tem que fazer variações no tempo. Então veja, para se atingir esse estado, né, e que a tensão seja V0 a partir do valor inicial igual a zero, né, qualquer variação de fluxo no circuito produz uma FM induzida. Certo? Suponha que você esteja a tensão no circuito V0. Se eu variar a corrente em pequena quantidade, né, e isso varia no tempo, isso corresponde à variação de fluxo enlaçado pelo circuito. Né, fluxo enlaçado pelo circuito, porque tem, né, corrente circulando, variando isso aqui no tempo, vai fazer um fluxo variar no tempo e vai produzir FM induzida. Então, se eu vario o fluxo, então eu tenho uma FM induzida dada pela lei de Faraday, né, menos dψdt. Tá? Então, o que acontece? A tensão do circuito muda. Se ela era V0, ela passa a ser quanto? V0 mais esse valor induzido. Certo? À medida que eu vario no tempo. Então, a tensão passa a ser V0 mais FM induzida, que é menos a taxa de variação no tempo do fluxo enlaçado. Né? Então, o circuito, a fonte tem que colocar um incremento ΔV, que é menos isso, para manter a tensão em V0. Certo? Essa é a ideia. Toda vez que a corrente quiser variar, a fonte supre energia para manter a tensão em V0. Né? Ok? Então, essa energia suprida que é a variação de energia devido ao incremento de corrente. Certo? Então, com essa alteraçãozinha, tá certo? Então a tensão era V0, né? Passou a ser V0 mais FM induzido. Então o circuito, a fonte tem que dar um ΔV para, somando com esse V', que é essa soma aqui, né? ΔV igual a menos FM, cancela isso aqui e fica de novo V0. Então mantém-se constante a tensão. Certo? Então, qual é a energia suprida pela fonte? Né? A fonte supre energia é uma taxa, né? I, que é a corrente que está circulando, vezes a variação, ou seja, aquele incrementozinho ΔV, que é menos FM. Então essa é a taxa de variação da energia suprida pela fonte. Né? Menos I vezes FM, e FM sendo menos a taxa de variação do fluxo enlaçado, então isso aqui dá essa expressão simples, né? Para uma variação no tempo do fluxo a uma taxa de dψdt,
a fonte tem que suprir a energia a uma taxa dWdt dado por I dψ dt. Certo? Então, é essa energia que você quer calcular. Né? Certo? Então, observe, né? Então, num tempo, olhando para essa expressão, certo? Então, a taxa de variação da energia, né? ΔW, ΔT, é I, Δψ, ΔT. Então, isso quer dizer o seguinte: se o meu fluxo varia de Δψ, a energia varia disso, que é dado por esse produto aqui. Certo? Então, num tempo ΔT, se o meu fluxo varia de Δψ, a energia varia de I Δψ. Essa é a expressão básica que permite calcular a energia de um sistema em que a corrente final é um determinado valor a partir do valor inicial igual a zero. Ele vai computando essas somas, então a energia final seria integral, né? A energia final do sistema seria, você pode calcular assim, né? Integral de I Δψ. Essa seria a forma de calcular a energia final do sistema, certo? Ok? Só que a gente lida com campos, né? Então a gente quer falar não quer falar em corrente, quer falar em termos de densidade de corrente, né? Potencial vetor, campo magnético, e assim por diante. Então essa é a expressão geral, mas a gente quer colocar em termos das grandezas que aparecem nas equações de Maxwell. Então o que a gente quer, né? No estado final, a gente vai estar naquele regime que a gente chama de regime estacionário, né? Não sei se vocês estão lembrados. Na magnetostática, a gente definiu o regime estacionário, aquele em que a corrente nem começa nem termina em lugar, ela sempre forma circuitos fechados, certo? Então, na magnetostática, toda a magnetostática, ela foi definida no regime em que as correntes formam linhas fechadas. Ou seja, a corrente não começa aqui, termina aqui e desaparece, certo? Ela faz linhas fechadas. O que quer dizer isso? Se não existe fontes nem sumidouro de linhas de corrente, é porque no regime estacionário divergente de J vale zero. Qualquer campo cuja divergência seja zero é porque ele nem começa nem termina em ponto nenhum do espaço. Basicamente estendido para a densidade de corrente. Mas falando em termos de linhas, né? Linhas de campo. Linhas que terminam em algum ponto, elas desaparecem naquele ponto. Você teria um divergente, um fluxo, né? Linhas que fazem isso, certo? De repente desaparece, que nem o campo elétrico, né? Terminando numa carga, certo? Quer dizer que se você fizer isso aqui, você tem um fluxo líquido, né? A coisa está sumindo, tem um fluxo líquido. As coisas convergem aí, certo? Ou as linhas poderiam estar saindo, né? Então o divergente, na realidade, é um detector de fonte, né? Divergente associado ao fluxo, né? Então, com um diferencial, aqui eu teria linhas divergindo, como o nome está dizendo. Né? Então, as linhas de J não podem nem convergir nem divergir para nenhum ponto, ou seja, tem que ser linhas fechadas. Então, isso é o que define o regime estacionário. O regime estacionário é aquele em que toda a magnetostática é baseada, né? Campos estacionários, ou seja, correntes que não variam no tempo, mas são estacionárias. Certo? Pode variar no espaço, mas não no tempo. Ou seja, então essa é a condição que define o regime estacionário. Então, se eu tenho um volume de corrente qualquer, o volume V, quer dizer que esse volume ele é constituído de microcircuitos, todos que a corrente tem que sempre formar caminhos fechados. Aqui a gente apresenta um pequeno microcircuito desse volume como um todo. A gente quer saber qual é a energia associada a essa densidade de corrente que ocupa esse volume V. Então, como a gente está no regime estacionário, né? Então, esse volume nós sabemos que ele tem que ser constituído de loops desse tipo aqui, os circuitos fechados. E ele pegou um exemplo de um pequeno circuito desse, certo? E vamos olhar com mais detalhe nesse circuito. Então, aí está ele expandido, né? Então, você tem aquele circuito e a corrente sempre se forma um circuito fechado, certo? Então, o que a gente precisa saber? Precisa calcular, né? Por exemplo, para esse pequeno elemento de circuito, esse microcircuito aqui, a energia tem a ver com a corrente que circula nesse microcircuito, cuja seção transversal é ΔA, né? Seção do elementozinho aqui, do microcircuito. Tá? E o fluxo enlaçado, né, por ele, que é o que a gente precisa, né,
é delta psi. Ou seja, a energia varia, esse delta aqui está associado à variação, ao incremento delta de fluxo, certo? Ok? E esse delta maiúsculo está associado à seção transversal do microcircuito. Tá? Ok? Bom, então, relacionando, como aqui essa seção é tão pequena quanto você possa imaginar, o J está orientado ortogonalmente, né, a essa seção transversal. Então, a corrente delta I nada mais é do que J delta A, onde A minúscula é a, seria, delta A seria a área, né, desse elementozinho aqui. E o fluxo enlaçado por esse microcircuito é a integral do vetor B, vetor de área ds, que é esse vetorzinho aqui, certo? Na realidade, ele está escrito em termos de N, né, chapéu aqui, versor N ds, que é o elemento A diferencial, de acordo com a regra da mão direita. Né? E por que tem delta B? Porque isso está associado, bom, se psi valor de delta, psi é porque B corresponde à variação de B de delta B. Daí você tem o fluxo calculado, certo? E com isso, né, se você usar que a conexão entre potencial vetor e vetor de densidade de fluxo magnético, né, o rotacional de A, né, é igual a B. Rotacional de uma variação de A é uma variação de B correspondente, certo? E jogar lá, né, o que isso vai dar? Bom, aqui você tem uma pequena álgebra antes, né? Aqui você tem que essa integral aqui, vamos olhar para cá com calma, certo? Integral de delta B, né? É o que nós temos no original, aliás, desculpa. É delta B que tem? É, delta B. Escalar, né? O ds, que é n ds, né? Teorema de Stokes, né? Isso aqui é uma área, a áreazinha lá, né? Isso aqui vai dar a circulação, né, de delta A. Desculpa, circulação não. Isso aqui vai dar a integral. Isso aqui é rotacional de A, né? A circulação depois, certo? Rotacional de A, que é delta A no caso, né? Tudo de escalar com NDS. Tá? E aí nós temos essa expressão, e isso aqui pelo teorema de Stokes, né? Isso aqui é a circulação desse vetor no caminhozinho fechado, que é esse caminho aqui, né? Nesse caminho C, digamos, certo? Isso aqui subtende aí um caminho C, certo? Então você chega a essa expressão, isso aqui vai dar a integral desse caminho fechado, não estou colocando aqui, mas isso aqui seria a integral de dl, produto escalar, né, em delta A, certo? Observe que dl é o elemento de comprimento que tem aqui, certo? Então é isso que nós temos, né? Ou seja, energia, isso aqui, né? Nós tínhamos J delta A, que está aqui, certo? E esse fluxo é a integral de linha do vetor A, né? Que é o incremento de A dl, certo? Aí, quando a gente fala em densidade corrente, a natureza vetorial do elemento passa para o J, tá? dl vetor J é a mesma coisa que dl escalar J, porque eles são colineares, ok? Então isso aqui muda, né? Fica J vetor, delta A, daí fica o produto de dois escalares, delta L e delta A, certo? Isso é o elemento de volume desse circuito. Ou seja, então eu quebrei todo aquele volume, só para a gente recapitular. O volume macroscópico, quebrei no microcircuito, no microcircuito eu vou pegar agora só um elemento de volume dele, está aqui, certo? dl delta A, está aqui esse volume delta V, certo? Então observem, né? Isso aqui nada mais é do que, né? Ou seja, associado, só para a gente entender as diferenças que aparecem, associado à variação de fluxo, a gente está usando o incrementozinho delta minúsculo, certo? Variação de fluxo, que dá variação de potencial vetor, que dá variação de B, né? Associado ao elemento de volume, certo? Isso aqui, se eu chamar isso aqui de delta V, né? É esse produto aqui. Ou seja,
A contribuição, se eu quiser destrinchar, isso aqui é um integral, né, naquele caminho fechado, né? Só um integrando me daria um incremento, ou seja, a contribuição do volume ΔV para a energia, para a variação de energia ΔW, certo? Então, o incremento, aliás, o pedaço de energia, digamos assim, daquele pequeno volume ΔV, está aqui, é esse pedaço delta desse incremento ΔW, que é a soma desses pedaços, tá certo? Então, a gente chega numa expressão, ou seja, mudou de integral de linha para integral de volume agora, certo? Sim. Liga. Dá para repetir como o senhor passou dessa integral, nessa parte de baixo? Veja, o incremento de energia de todo o microcircuito, que é mais do que o volume diferencial, é essa integral, certo? O incremento de energia só devido a esse elementozinho aqui, esse pedaço do circuito, é menos. É o quê? É isso... ΔV, certo? Deixa eu botar aqui. Está muito carregado, né? Tem isso aqui, ó. O incremento de energia devido a todo o circuito, né? Por enquanto aqui é uma integral de linha de J delta A dL delta A, certo? Então quer dizer o seguinte, só esse elemento de volume, né? Só esse elemento de volume chamado ΔV me dá um pedaço disso. Um pedaço o quê? Delta, né? Delta disso aqui, certo? Delta disso, que é igual aqui em J delta A vezes ΔV, certo? Então quer dizer o seguinte, né? O incremento de energia, naquele volumezinho, é só isso aqui, certo? J delta A. Tá? Né? A densidade desse incremento de energia é isso, ou seja, ΔW é J delta A. Tá? Ou seja, se eu quiser calcular, isso aqui está errado, isso aqui desculpa, delta de ΔW, é como está aqui, não precisa fazer isso aqui não, esquece. Tá? Tá claro aí, pessoal? Só um pedaço de ΔV dá desse pedaço de energia do sistema, certo? O volume V vai dar quanto, então? Vai dar a integral, né, disso aqui no volume, certo? A integral no volume vai dar quanto? Vai dar o que está aqui dentro, certo? Isso aqui só. ΔW é a integral de volume de J delta A. Posso já botar dV agora, tá? Porque vou mudar a letra, né? O dV. Tá certo? Mas veja, por que tem um delta aqui? Porque isso aí em todo volume devido a um pequeno incremento de fluxo, ou de campo magnético, ou de potencial vetor, certo? Uma pequena variação delta de potencial vetor em todo volume causa como um todo essa variação de energia, certo? Se eu quero calcular a energia de todo o sistema, eu tenho que integrar A, certo? Do valor inicial, A igual a quem? 0, quando não tinha nada, até o valor final, que a gente vai chamar de A final. Certo? Aí você tem a energia no estado final em que o circuito está estabelecido. O estado final, ele vai me dar, né, um potencial vetor AF, que vai me corresponder a uma densidade de corrente final JF, que vai corresponder a um vetor densidade de fluxo magnético BF, que por sua vez vai corresponder a um campo magnético final HF. Certo? Esse AF é um potencial magnético? O AF é potencial vetor magnético. Certo? F de final, né? Então, para eu chegar no estado final, eu vou de A igual a 0 até o valor final, porque aqui é integral em quem? Em A, né? Tem uma integral de volume, certo? Que a gente está fazendo aqui, né? Integral no volume do material, certo? Vou colocar aqui, né? Vou botar aqui. Então, por enquanto, sim, no volume como um todo, né? Eu tenho agora o resultado de todos os volumes, a contribuição de todos é o quê? J delta A dV, integral no volume, certo? Falta agora aí do estado inicial, A igual a 0 do valor final. Então vai dar a energia final do sistema, chamada de WF, certo? Vai ser integral de quem? De 0 até o valor final. Posso trocar as posições aqui, tá certo? Já vou comentar esse limite superior aqui, isso é no vetor, tá? É meio esquisito, né? A gente vai ver como é que é isso aqui, certo?
Isso é uma integral, certo? Integral de linha, né? Vocês estão vendo aqui como se fosse, esquecendo quem são o significado desses vetores, é como se fosse uma integral de linha, né? E uma integral de volume, né? Deixa eu botei primeiro quem é, fiz assim. Integral de volume de dV. Então isso aqui diz, ó, para chegar até o estado final, em cada ponto do volume eu tenho que fazer essa integral aqui, e em cada ponto do volume, calculando essa integral, daí você tem uma função que varia em cada ponto do volume, daí você integra no volume essa função final aqui. Então você tem a energia do sistema independentemente da natureza, seja meio linear, não linear, isotrópico ou não isotrópico, qualquer que seja o sistema, certo? E a pergunta é, que integral é essa aqui, certo? O que quer dizer isso? Ora, isso é uma integral de linha, né? Porque é a integral de produto escalar de dois vetores. É um tipo de integral de linha, certo? Onde é que essa integral é realizada, né? Ora, o nosso espaço é um espaço em que os eixos de coordenadas são as componentes de A, certo? Então, se você quiser visualizar como é que essa integral é realizada, né? Aqui está a expressão final, ela é realizada no que a gente chama de espaço de estado, certo? Você realizar uma integral desse tipo seria, você pode construir de que forma, né? Imagine que o seu sistema de coordenadas seja as componentes de A, a x, a y, a z, né? Então, esquecendo o significado de A, pense nisso como sendo coordenadas geométricas, certo? Então, as componentes de A são as coordenadas x, y, z. Então, você ir do ponto inicial até o valor final. Esse é o ponto final, em que os valores de A são as coordenadas x, y e z do vetor AF. O AF seria aí, no caso, com essa analogia, o vetor posição do sistema de coordenadas geométrico normal, certo? Então, você está fazendo uma integral de linha em que o A, né, porque observe que é a integral de J dA, né? Integral de J dA, né? É isso que ele está fazendo. Do valor inicial A igual a zero, que é esse ponto aqui, até o valor final A igual a F, certo? É isso que ele está fazendo, né? Então, esse aqui é chamado um espaço de estado, né? Em cada ponto eu preciso saber quem é o valor de A nesse ponto, quem é o J associado a esse valor de A, e calculando essa integral. Eu teria que saber quem é a função J de A para poder calcular essa integral, senão eu não consigo, né? Essa integral pode depender da trajetória, tá certo? Pode não depender da trajetória, né? Para alguns sistemas ela depende da trajetória, sistemas que tem aquilo que a gente chama de histerese, certo? Vai depender, né, de que forma você vai de um estado a outro. Pode ser que o que vai de um estado a outro, quando volta, já não restabelece a condição inicial. Tá? Então, essa integral, por exemplo, se eu for no caminho fechado, pode ser que não dê zero. Certo? O sistema que tem histerese teria essa característica. Né? Bom, alternativamente, vocês sabem que é o contrário, né? O potencial vetor é obtido da densidade de corrente, e não o contrário, certo? Aqui eu preciso saber quem é J de A, certo? Eu sei geralmente quem é A de J. Nós, no capítulo 5, na parte de magneto-estática, calculando o potencial vetor de uma distribuição de corrente. Então, dado J, eu sei calcular, eu sei o inverso disso. Então, é conveniente trocar essa integral aqui, certo? Integrar não em A, mas integrar em J. E como é que a gente faz isso, né? É só olhar, certo? Que a diferencial do produto dessas duas grandezas pode ser decomposta na regra da cadeia, né? A diferencial de J mais J diferencial de A. E a gente faz uma mudança de variável, então, certo? Então, se isso é verdade, né? E se eu integro, né? Aqui eu integraria, a minha diferencial aqui é quem, né? É o produto JA. Então, isso aqui é integral de zero até o valor final JF escalar AF, certo? Aqui eu integro, bom, a minha mudança de variáveis aqui, a J é a variável de integração, então aqui é integral de zero até JF. Essa integral é mais fácil de compreender, porque eu sei a função de J em princípio, digamos assim. E essa aqui é a integral original de zero até a F que nós temos, certo? Então, com isso, né? E essa integral aqui é fácil, né? Integral de dx igual a x, certo? Chama isso aqui de x, vai ser x, o valor final de x, que é isso aqui, né? Então, a energia dessa forma pode ser mudada, né? Calculada dessa forma. Integral de volume desse produto, ou seja, se você souber o valor final, né? Isso aqui foi o resultado da integração. Mais a integral, menos a integral de volume, porque isso aqui passa para lá com sinal negativo. Nós tínhamos isso, né? Ficou isso que deu esse resultado, menos isso aqui. Tá?
Então, essa seria a expressão mais geral possível, né? Vocês estão vendo aí, essa expressão aqui, que é, observem, que é a energia calculada no ponto de vista da fonte do campo, e a fonte do campo magnético é quem? Densidade de corrente. Por isso que a gente chama na fonte do campo, porque quem aparece nas integrais é a fonte do campo. Onde ela existir, tem resultado. Onde ela não existir, dá zero. Então, a integral é realizada onde J for diferente de zero. Onde J for zero, o resultado da integral dá zero. Certo? Por exemplo, né, se eu tenho aqui um condutor, né? Por exemplo, né? Em que você tem uma corrente distribuída nesse condutor, então você está calculando a integral de todo o volume, certo? Mas essa integral vai se reduzir ao quê, né? Vai dar 0, 0, 0, só vai dar resultado quando chegar no condutor. Ou você tem a contribuição só da integral sobre o condutor. Então só vai existir integral onde tiver corrente circulando. Certo? Então por isso que a gente fala que é na ponto de vista da fonte do campo, certo? Tá? Bom, então observem, essa expressão é a expressão mais geral que você pode obter para a energia magnética de uma distribuição estacionária de corrente, né? Independente do material em que circula essa corrente. Esse material pode ser isotrópico, um material magnético não isotrópico, que tem corrente circulando em torno, linear ou não linear, tanto faz. Qualquer resultado é obtido a partir daí, no caso estacionário. Certo? Agora, para meio linear, nós temos um caso particular de uma expressão bem conhecida que tem um análogo com o caso elétrico. A gente vai ver que o resultado é muito conhecido. Para mostrar para o meio linear, né, não é complicado. Certo? Observe o seguinte, eu posso definir uma variável contínua K que vai de 0 a 1 e dizer que em cada ponto, né, J é uma fração do valor final. Certo? Vou fazer uma integral de linha que J vai de 0 ao valor final, aumentando um parâmetro K. Certo? E outra coisa, no meio linear, né, você lembra, no meio linear, por exemplo, no vácuo, né, o potencial vetor de distribuição de corrente é isso aqui, ó. Integral de volume da densidade de corrente vezes o μ0, né, no vácuo, por exemplo, né, sobre 4π, distância do elemento de volume até o ponto de observação. Isso aqui é o elemento de volume, é a localização dele, isso aqui é o elemento onde você observa o efeito. Observe dessa expressão, isso aqui é a expressão válida para meio linear, né? Vácuo, certo? No caso específico do vácuo, tem aqui o μ0. Certo? O que essa expressão nos diz? Se eu dobrar J, certo? Eu dobro A. Só é botar aqui, né? 2J vai ser 2 vezes A. Né? Se você dobrar em uniformemente, cada ponto de espaço J, o A fica dobrado por 2. Então, no meio linear, certo? No meio linear, o J, né, pode ser escrito como uma fração do valor final. Né? Então, se você usar, por exemplo, né, ele quer calcular a integral de J, de A delta J, né? Nós temos também um termo lá que não, esse termo é o mais importante, né? Integral de 0 até o final JF, né? Ora, J é igual a KJF, certo? Né? A de J, que é a função que nós temos aqui, certo? É igual a de quem? KJF, né? Uma vez que o meio é linear, A de um múltiplo de JF é o quê? K vezes A do valor JF, né? Isso aqui dá o quê? K A final. Tá? Então, A de J pode ser escrito como K A final. Ou seja, o que é essa integral aqui? Vamos calcular. De 0 a JF. A, né, é K vezes o valor final.
escalar diferencial de J, que é diferencial de K, JF. JF é uma constante, né? JF é o valor final, ele não é variável, né? O J é variável, mas quem varia é K. Então, isso aqui vai dar diferencial de K. Então, sai da integral AF escalar JF. E a mudança de variáveis agora vai ser, na verdade já era para ter mudado aqui. Isso aqui era para ser já o K de 0 a 1, né? O variável de K de 0 a 1. Então, isso aqui vai dar vezes integral de 0 a 1 de K delta K, né? Professor, pegou esse integral de K de 0 a 1? Porque eu estou mapeando o J de 0 ao valor final, certo? No valor inicial, J igual a 0, quer dizer K igual a 0. No valor final, J igual a JF, ou seja, K igual a 1. Então, eu defini uma variável contínua, né? Para representar a variação de J, certo? Professor, Oi. quer dizer que o I de J é igual a K vezes o I de J final, cara? Pelo fato do sistema ser linear. Tá? Como eu fiz aqui, ó. A de J é quem? Quem é J, né? É uma fração do valor final. Fração K, que é menor que 1, certo? E a linearidade quer dizer, se eu multiplicar o valor de J por K, o valor do potencial vetor é multiplicado por K. Então, essa propriedade é a propriedade de linearidade. A de K vezes uma coisa, J qualquer, é K vezes A desse J, certo? Que é a propriedade de linearidade, né? E A de JF é o valor final de A, né? É o valor associado ao valor final de J. Certo? Então, voltando para cá, eu fiquei com esses parâmetros finais que saem da integral. E a integral é 0 a 1 de K dk, que é K2 sobre 2, que dá 1 meio. Você vai usar AF, JF sobre 2, certo? Estado integral. Então, observe, né? Primeira integral dá integral de volume de JF a F. Né? Segunda integral vai dar a integral de volume de JF a F sobre 2. E uma menos a outra vai dar esse resultado aqui, certo? Resultado que é energia para um sistema linear. No ponto de vista de quem? Da fonte do campo, certo? Para um sistema linear, a integral se reduz à integral de volume. Eu não preciso mais me preocupar em calcular a integral em trajetória de espaço-estado. Energia dada também tem uma permeabilidade também. Se ela for definida. Às vezes a permeabilidade não é definida. A permeabilidade é com o sistema linear, certo? Então, o sistema não linear você não pode falar em permeabilidade. Você pode falar relação entre magnetização e campo, né? Que pode ser uma relação não linear, e daí você não... Você pode falar uma permeabilidade não linear, né? Talvez, certo? Mas isso aqui, isso que você falou, vai ser consequência dessas expressões que a gente está derivando aqui, certo? Esse é o ponto de vista da fonte. E o ponto de vista do campo, ou seja, no ponto de vista do campo, a integral é realizada no espaço em que existe campo, e não no espaço em que existe fonte. O ponto de vista da fonte é que a integral vai ser realizada onde tiver corrente. Onde não tiver corrente, vai dar zero. Certo? No ponto de vista do campo, a integral vai ser realizada onde tiver campo. Mesmo que a corrente esteja num determinado ponto de espaço, nós sabemos muito bem essa já apagou automaticamente. Nós sabemos que, por exemplo, se eu tenho um fio de corrente aqui, a corrente só existe no fio, né? Mas o campo existe em todo espaço. Né? Existe campo permeando todo espaço que você coloca o fio de corrente. Então, se no ponto de vista da fonte do campo a integral é realizada só na região de corrente, no ponto de vista do campo que a gente vai mostrar agora, a integral é realizada onde tem campo, que é em todo espaço. Que é diferente, né? Do ponto de vista. O que a gente faz, né? A gente tem que ir para a expressão original, a gente está falando do caso geral, a expressão para energia, certo? Então a gente tem que transformar isso em campo, essas coisas em campo, certo? Isso vem, lembre-se, a gente precisou de usar algo variante no tempo para chegar nesse resultado, mas a gente está no regime estacionário, certo? É tudo agora no regime estacionário, a gente está calculando as coisas no regime estacionário, válida ainda a lei de Ampère, né? Original, no regime estacionário. Então, a lei de Ampère é essa aqui, certo? Rotacional de H
no regime na forma diferencial, né, é igual a J. Né? E a gente pode usar uma identidade vetorial, né, que vai permitir... isso aqui é o J, né, só para vocês verem, tá certo? Né? O divergente do produto vetorial pode ser quebrado desse jeito. Um dos termos é o termo que aparece na integral, o J delta A, certo? E aparece um outro termo aqui que a gente vai ver que ele não tem contribuição nenhuma no final. Né? Então você... Aliás, desculpa. Quem não tem contribuição, esse termo aqui. Isso aqui vai ter. Tá? Isso aqui vai dar... isso aqui é... Só para a gente ver, né? Isso aqui é delta B, né? O rotacional de A é B. O rotacional de variação de A é variação de B. Então aparece aqui o produto de dois campos, H e delta B. Isso é o que nós temos na integral. E isso é um termo do divergente. Ou seja, a energia pode ser escrita dessa forma. Esse termo veio de lá. Certo? Vocês podem fazer a derivação com calma depois. Isso aqui já está na derivação na aula 1, tá certo? Do semestre passado, que foi a aula desse semestre, gravada, né? Mas a gente passa mais rápido aqui. Então você tem esse termo que só tem campo envolvido, e tem um outro termo, que isso aqui é a integral do divergente, certo? De um vetor, né? Integral do divergente de um vetor, vou chamar esse vetor de F, tá certo? Isso aqui é o fluxo de F para fora da superfície, para fora da região, né? Que limita o volume de integração V. F, no caso, é esse vetor aqui, certo? Vetor H vetorial delta A. Quem é a superfície de integração? Isso aqui é o integral de superfície desse vetor, certo? F é isso aqui. É a superfície que limita o volume onde tem campo. Só que o campo existe em todo espaço em torno da distribuição, em todo o espaço de dimensão infinita. Então isso aqui é uma superfície de tamanho infinito. Ou seja, uma superfície, você pode imaginar, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui está a sua distribuição de corrente, né? J. Produz ao redor campo H e B, certo? Se você está integrando em todo o espaço, né, lá na superfície, isso vai ser visto como uma ponta de corrente, assim, ó. E aqui está a sua superfície, imagina uma esfera de raio R. Aqui está a sua superfície de integração, lá no cálculo do fluxo. Aqui está normal para fora, certo? A área aumenta com o quadrado de R, ok? Essa área aí. E vai calcular fluxo eventualmente, né? Os campos, isso aqui se transforma nisso, né? Isso aqui aumenta com R2. O campo de uma distribuição localizada, ou melhor, o potencial vetor de uma distribuição localizada, a contribuição de mais de baixa ordem cai com 1 sobre R2. E o campo cai com 1 sobre R3. Sabe por quê? Porque a distribuição localizada que dá a maior contribuição possível que existe na natureza é o dipolo magnético. O dipolo magnético dá potencial vetor que cai com 1 sobre R2 e campo que cai com 1 sobre R3. Tá? Então isso você tem que saber no sangue, né? Dipolo, carga elétrica, potencial elétrico cai com 1 sobre R. Certo? Dipolo elétrico, potencial escalar cai com 1 sobre R2, campo elétrico cai com 1 sobre R3. Certo? Monopolo magnético, não existe. Se existisse, o campo magnético, o potencial associado ao monopolo magnético cairia com 1 sobre R. Não tem isso, não existe. Então, o que existe na natureza? O dipolo magnético, que é o análogo do dipolo elétrico. O potencial do dipolo, que é o nosso potencial vetor, cai com 1 sobre R2. Campo cai com 1 sobre R3. Mesma coisa do caso elétrico. Só que nós não temos dipolo magnético. E lá no caso elétrico nós temos monopolo elétrico e dipolo elétrico. Monopolo sobre R, dipolo sobre R2. Então por isso que essas coisas a gente tem que saber, né? Tem que sempre saber disso, né? Campo longe de qualquer distribuição de corrente, no melhor caso, vai cair com sobre R3. Isso não pode ser nunca esquecido, certo? Isso é importante em teoria de antena, é importante em várias coisas, certo? Em vários conceitos. Então não esqueçam isso aí.
Ou seja, o que quer dizer depois dessa discussão? Isso cai com sobre R3, isso cai com sobre R2, no total cai com 1 sobre R5. E a área aumenta com R2. Então, essa integral ela varia com 1 sobre R3. Quando o R vai para infinito, dá zero. Tá? Essa é a razão. Então, esse termo aqui, ó, não dá contribuição, porque ele se transforma na integral de superfície, cuja contribuição é nula. Então, fica só esse primeiro termo, e nós temos aí, então, finalmente, a energia. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente poder ver direito, tá? Do ponto de vista da fonte do campo. Ou seja, o que nós temos aqui, né? Eu tenho que, suponha que eu chegue no estado final, mas eu vou ter que integrar em todo o volume em que existe campo. Isso quer dizer em todo o espaço. Você coloca uma distribuição de corrente no espaço, em torno do espaço, até no infinito, vai ter campo. Ele vai cair, mas vai existir. Você tem que calcular em todo o espaço. Você não pode cortar só um pedaço e calcular, você vai perder energia, assim. Tem que chegar até o final. Então, essa é a expressão final, e mais uma vez, para sistemas lineares, ele pode fazer aquela substituição do variável k, e pode facilmente mostrar. Certo? Né? Aqui também, de novo, né? A integral é realizada no espaço de estado, certo? E que, se você parametrizar com B a variável independente e H a variável dependente, eu preciso saber a função H de B. Né? E integrar no espaço de estado em que as coordenadas, que não está mostrando direito, eixo Z aqui, certo? BZ, né? O espaço é em que as coordenadas são BX, BY, BZ, você vai até o valor final. E, obviamente, é ao contrário que a gente sabe B de H, porque H é o campo magnético, que pela lei de Ampère é associado à densidade corrente, e que tem a ver com o circuito externo, né? Corrente elétrica que você impõe, você fabrica um circuito para produzir corrente. Então, o que você sabe geralmente? Né? Eu faço um circuito, certo? Circulo corrente por esse circuito, corrente I. Essa corrente, pela lei de Ampère, né, gera um campo H, e de H eu determino B. Então, B é obtido depois que eu sei H, geralmente. H é determinado diretamente de algo que eu fabrico, um circuito, certo? Então, eu sei geralmente B de H. Então, eu posso mudar, certo? A integral, mais uma vez, fazer a mesma coisa e obter, como eu fiz no outro caso, no caso do potencial vetor, você pode escrever desse jeito aí, né? Transformando. Qual é o objetivo disso? Transformar a integração usando uma função que eu, em princípio, saberia, B de H, que é mais natural do que H de B. Eu devo calcular dessa forma, e para meio linear, a gente vai cair naquela expressão simples. Né? Mesma coisa, faz a variável k, a variável contínua de 0 a 1, utiliza a questão, o princípio da linearidade, você obtém a expressão final para a energia do ponto de vista do campo, né? Para um sistema linear. Né? Expressão simples, né? 1/2 do produto BH. Lembre-se, no caso elétrico, a energia, isso aqui é energia magnética, né? A energia elétrica é 1/2, para vocês verem a semelhança das ideias que ela é, né? Certo? Energias são muito... As expressões são análogas, certo? Uma dúvida? Muito bem. Então... Vamos falar agora sobre um conceito importante, que é a indutância, né? Vocês veem uma das consequências da lei de Faraday, né? Eu consigo passar corrente de um circuito por outro usando a lei de Faraday, né? Se eu tenho um enrolamento, certo? E tem aqui um enrolamento aqui próximo, né? Eu estou construindo aqui o que chama de transformador, né? Certo? Se eu passar a corrente e descer por aqui, nada acontece lá de lá, sabe? Né? Porque se eu passo a corrente aqui, eu gero um campo magnético que passa aqui por dentro, certo? Mas eu não produzo nenhum efeito, além de passar o campo aqui por dentro, não produzo nenhum efeito lá de lá. Mas se essa corrente variar com o tempo, certo? Então eu tenho o quê? Né? Eu tenho um campo magnético variante com o tempo que... fica passando por esse enrolamento aqui, e pela lei de Faraday eu vou gerar uma corrente de saída, chamada de IO, certo? Out.
de ter, né? Então, dessa forma, eu transformo, né? Eu faço um transformador, né? A lei de Forer pode ser usada para isso, por exemplo, certo? É assim que, esse é o princípio do transformador, né? Então, eu preciso de uma corrente variante no tempo, certo? O grau de acoplamento entre circuitos depende de algo que se chama indutância. Né? A indutância, como não está dizendo, quanto é induzido, né, de um circuito por outro. Né? Sabendo a indutância do circuito desse, eu posso saber quanto eu vou transformar. Né? Eu posso querer que a corrente seja metade da outra corrente, certo? Então eu projeto meu sistema de forma que isso dê certo. Né? Então é importante introduzir esse conceito. O conceito é associado a fluxo enlaçado ou a energia. É mais fácil determinar a indutância usando energia do que usando o conceito de fluxo enlaçado, que é complicado de se determinar. Tá? Conforme a gente tinha programado, né, no nosso cronograma, essa parte de indutância, com deslocamento, que eu falei que ia falar sobre isso hoje, mas isso fica ainda para a próxima aula, eu tinha me confundido. Tá bom? Então, a gente para por aqui, tá bom? Até a próxima.